Sim, exatamente, Mariana. Por isso que eu falei, tipo, a aula é sempre para todos os alunos, né? Eu vou fazer essa revisão para a prova, né? Eu vou fazer pelo WhatsApp, porque para evitar aqueles problemas de quem não consegue assistir, né? E com isso, o ideal é que todos assistam, né? Vocês estariam revisando a matéria capítulo 1 e capítulo 2. E a provinha seria somente para quem não fez prova. Acho que a Drica mandou mensagem no grupo, deixa eu ver. Tá. Então, olha só, pessoal. Na semana passada, a gente fechou o capítulo 3. O capítulo 3 é um capítulo referente às ligações, né? O professor Luiz começou esse capítulo com vocês, tá? E ele falou com vocês sobre ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica. Eu acrescentei a ligação covalente dativa. No finalzinho do capítulo, tinha falando sobre as ligações, né, que não são entre átomos, são ligações entre moléculas. Então, eu acrescentei ligação de hidrogênio, de polo e de polo induzido, né? Então, foi isso que eu passei de matéria nova para vocês e eu nem incluí na lista, se eu não me engano, acho que não tinha, talvez uma perguntinha, não sei, não lembro, só olhando mesmo a lista. Mas eu tentei basear a lista, né, no material que o Luiz já tinha passado para vocês, né, na aula anterior. Eu reforcei na aula passada, tá? E deixei essa lista para vocês tentarem fazer, né? E aí a gente vai corrigir essa lista agora. Depois eu vou liberar essa gravação lá no Google Classroom para os alunos que não conseguiram assistir online, né? E assim que eu fechar essa correção da lista, a gente vai para o WhatsApp. E aí eu vou fazer uma breve revisão da matéria para os alunos que são da turma antiga, né, 0220, para que eles possam fazer a prova, né, de uma maneira assim mais tranquila, que eles relembrem os conceitos importantes. Então vamos lá. Bem, a gente vai fazer a correção da lista 2. Eu coloquei aqui como lista 2, eu achei que eu tinha posto como lista 1, mas enfim. Já sei, gente, porque eu abri o slide da lista 2, né, Michelle? Você tá muito lenta. Você tem que abrir o slide da aula de hoje. Porque eu falei assim, eu botei um negocinho de revisão, nem revisei a matéria. Peraí, correção, lista de ligações, é a outra parte. Vou até olhar para ver se eu já coloquei lá no Google Classroom o correto. Senão vocês vão pegar a lista. Tá certo. No Google Classroom já tá com a lista certa, tá, gente? Tô abrindo aqui. Não é a lista 2, a gente vai corrigir a lista 1. Lista 2 é a que eu vou passar para vocês hoje. E a gente vai corrigir semana que vem. Então, correção, lista de ligações. Essa. Tá abrindo. E aí, então, gente, essa aula vai ser lá no... Abriu tudo desconfigurado, que esquisito. Vai ser pelo WhatsApp, né? Porque é uma aula de revisão, tá? E aí, para que nenhum aluno fique sem a revisão, a gente faz por lá. Só um minutinho, porque abriu o negócio todo sem... Aula de ligações químicas, parte 2, 22/6, é isso. Tá, beleza. Então, a gente vai revisar os conceitos que a gente conversou semana passada, né? Eu comecei falando com vocês sobre a teoria do octeto, tá? Então, só para recordar, para quem não estava na semana passada, a teoria do octeto, pessoal, ela está associada ao seguinte: quando eu tenho um determinado composto, né? Ele formou uma ligação, tá? Só que para ele formar essa ligação, né, uma molécula, no caso, ou um composto iônico, ele pode ter sido formado de 3 formas, né? Pode ter sido pela ligação iônica, pela ligação covalente ou pela ligação metálica, né? Que são os metais. Só que para isso acontecer, a gente tem o que a gente chama de teoria do octeto, ou regra do octeto. É o seguinte, com exceção, né, do hidrogênio e do hélio, que estão na primeira camada, ou seja, eles só
conseguem acomodar 2 elétrons na última camada, todos os demais elementos, tá? Eles vão conseguir, pessoal, acomodar até 8 elétrons na última camada. Então, seriam os elementos representativos que a gente chama. O que acontece aqui, pessoal? Eu coloquei um exemplo clássico, né? Sódio, eu não estou vendo o WhatsApp, tem mensagem da Drica, né? Ela deve estar perguntando do... A Drica falou que o Zoom tá preto. Drica, ela tá aqui, a Adriana de Miranda, né? Eu acho que é ela. Só um minutinho, pessoal, para ver se ela tá conseguindo assistir. Oi, Drica. Acho que ela não tá me ouvindo. Oi, Drica. Não sei o que eu faço. Tá. Eu te mandei umas mensagens aí no WhatsApp, Drica, perguntando se você consegue, porque senão não tem problema. Eu vou mandar para a Betina, né? E aí a Betina vai te passar a explicação da correção do exercício. E eu vou para o WhatsApp daqui a pouco fazer a revisão. Mas vamos lá. Aqui a ideia, pessoal, é o seguinte: eu coloquei o sódio e coloquei o cloro, tá? O sódio, ele tem, na última camada, apenas um elétron. Já o cloro, ele tem 7 elétrons. O que acontece? A ideia aqui é que, para seguir a teoria do octeto, né, com exceção da primeira camada, eles deveriam ter 8 elétrons na última camada. Então, o sódio, ele vai doar esse um elétron para o cloro. Então, a teoria do octeto nada mais é do que o átomo, né, conseguir ficar estável, tá? Quando ele tem 8 elétrons na camada de valência. Ou seja, ele adquire essa estabilidade, pessoal, tendo uma configuração similar, né, aos gases nobres, que são aquele grupinho da última coluna da tabela periódica. A única exceção é o hélio, né? Porque, como a gente sabe, o hélio só tem uma camada. Então, a primeira camada, ela só acomoda até 2 elétrons. Bem, aí a gente falou sobre a ligação iônica. A ligação iônica, né, pode ser chamada de eletrovalente ou heteropolar.
é o seguinte, a gente está fazendo uma doação de elétrons. Então, os elétrons são transferidos. Alguém vai doar elétrons, perder elétrons, e alguém vai receber. Então, nesse caso aqui, ó, é o mesmo que eu tinha colocado no slide anterior, seria o sódio com o cloro. E aí o sódio vai doar esse elétron para o cloro, tá? Assim, o cloro vai ficar com 8 elétrons, vai ficar negativo porque ele ganhou um elétron, e o sódio vai ficar positivo porque perdeu um elétron. Tá? Então, é mais ou menos dessa forma que a gente consegue representar. Aqui, eu coloco a distribuição eletrônica do sódio e do cloro, só para vocês verem que o sódio, na última camada, ele tem apenas um elétron. E o cloro tem 7 elétrons. Aqui eu represento, né, o sódio e o cloro com os elétrons, para vocês verem o elétron sendo doado. E aqui eu represento a mesma, né, representação daqui dos elétrons, só que com as camadas. E aí a gente consegue ter uma ideia de que a última camada de sódio vai ser eliminada, né? Por quê? Porque eu só tinha um elétron e ele vai perder esse um elétron doando para o cloro. Qual é o objetivo? Sempre ficar com 8 elétrons na última camada. Como o sódio só tem um elétron, é mais fácil ele doar esse elétron do que ele receber 7. Bem, a ligação iônica ela ocorre quando? Quando nós temos metais e ametais, tá? Por quê, gente? Nesse caso, os metais, né, eles são muito eletropositivos, né? Eles vão querer doar elétrons, e os ametais, eles são muito eletronegativos. Eles querem receber, né, elétrons, tá? Então, eu tenho aqui uma opção de metais quando eles tendem a formar cátions e ametais quando eles tendem a formar ânions. A única exceção é quando tem hidrogênio com metais. Nesse caso, né, também é um tipo de ligação iônica, com transferência de elétrons. Bem, a ligação covalente, né, que foi a outra ligação que a gente conversou, ela também é uma ligação muito importante, gente. Ela vai ocorrer sempre entre ametais, tá? Ou hidrogênio com hidrogênio, ou hidrogênio e ametais. Então, a ligação covalente ela ocorre com um compartilhamento de elétrons. Então, eu coloquei aqui o exemplo do cloro, né? E aí o cloro, ele compartilha elétrons, né? Com um cloro com outro cloro. Por quê? Porque cada cloro tem 7 elétrons. Logo, para fechar 8, né? Eu faço uma ligação aqui covalente de compartilhamento, né? Ela pode ser representada pelo aquele tracinho bem parecido com o que vocês usam lá na química orgânica, né? Ou você pode apenas circular os elétrons que são compartilhados. Bem, aí a gente começa a correção da nossa lista. Gente, eu estou corrigindo, vou começar a corrigir, mas se vocês tiverem qualquer dúvida, tá? Em qualquer exercício da correção, vocês podem falar comigo, tá? Vocês podem falar pelo chat ou mandar mensagem aí por áudio mesmo, tá? Bem, a primeira questão, ela fala o seguinte para a gente. O sal de cozinha, que é o NaCl, e o ácido clorídrico, que é o HCl, apresentam em suas estruturas, respectivamente, ligações de qual tipo? Então, como é que a gente vai saber o tipo de ligação, né? Primeiro, a gente tem que saber se o elemento é um metal ou um ametal, tá? Então, isso é importante. Então, eu pego a tabela periódica e vou verificar a localização deles. Outra forma também, gente, é fazendo a distribuição de elétrons. Se eu distribuir os elétrons, eu consigo ter uma ideia do tipo de ligação, né, que eu vou formar. Então, eu coloquei aqui, olha, o Na, que é o sódio, ele está na tabela periódica na família 1A, ou no grupo 1. Ele é um metal. Já o cloro, né, ele é da família 7A, ou 17, e é um ametal. Bem, metal com ametal, a gente acabou de ver, né, que o tipo de ligação é sempre ligação iônica. Então, aqui, gente, a gente precisa ver, né, os conceitos lá do capítulo 2 sobre tabela periódica, classificar, né, os elementos quanto à sua posição na tabela, se eles são metais, ametais. Bem, o hidrogênio, ele está na família 1A, né? Ele não é classificado como metal ou ametal, ele é o hidrogênio. O cloro está na 7A ou na 17, ele é um ametal. Lembrando que hidrogênio com ametal faz ligação covalente.
Então, a ligação aqui é uma ligação de compartilhamento de elétrons. Dúvidas na primeira questão? Dúvidas? Mandaram alguma coisa no chat. Não, não, Rafael, não, Marcelo. Beleza, qualquer dúvida vocês podem falar. Número 2. Na série de compostos, tá? NaCl, água, né? Então, cloreto de sódio, água, cloreto de cálcio, predominam, respectivamente, quais tipos de ligação química? Então, a gente acabou de fazer o NaCl, né? Agora a gente vai fazer a água e o cloreto de cálcio, tá? Bem, o cloreto de sódio, né? Eu tenho o sódio, que é da família 1A, ou família 1, né? Grupo 1. Aqui, gente, a família, só para recordar, né? É aquela coluninha da tabela periódica, tá? Então, a gente tem família 1A ou grupo 1, que é o metal. O cloro, gente, ele é da família 7A, então ele é um ametal. Como a gente tinha visto anteriormente, é ligação iônica. Já o hidrogênio, né? Ele é o próprio hidrogênio. O oxigênio, ele é da família 6A, ou do grupo 16, tá? Que não é 6, é 16. Ele é um ametal. Então, hidrogênio com ametal, a ligação é covalente. Quando a gente tem o cálcio aqui, pessoal, o cálcio é da família 2A, ou do grupo 2, é um metal. Bem, o cloro, como a gente já tinha visto anteriormente, ele é da 7A, ou do grupo 17, né? Tá faltando umzinho. Ele é um ametal. Então, metal com ametal forma uma ligação iônica. Então, o cloreto de cálcio, a ligação também é do tipo iônica, com doação de elétrons. Dúvidas na 2? A partir da 3 que fica legal. William, se você estiver falando, pareceu que ficou verdinho aqui, mas você está no mudo. Para mim aqui, pelo menos, não está saindo som, não. Se você estiver com alguma dúvida. Bem, número 3. Estabeleça a ligação através de pares eletrônicos entre carbono e hidrogênio, nitrogênio e hidrogênio, hidrogênio e enxofre e átomos de cloro. Então, aqui, gente, a gente vai fazer, né, aquela distribuição dos elétrons, tá? Então, a gente vai ter ali a estrutura, né, da ligação sendo realizada. Bem, o que eu faço, né? Normalmente, a maneira mais tranquila de fazer é você identificar os grupos, né, as famílias dos quais esses elementos fazem parte. Então, por exemplo, o carbono. Eu localizo que o carbono é da família 4A, ou do grupo 14. Ele é um ametal. O hidrogênio, né, ele é da família 1A, ou do grupo 1, né? Ele é o próprio hidrogênio. Ele vai fazer uma ligação covalente, então uma ligação de compartilhamento de elétrons. Quando eu pego a distribuição do carbono, né, ele tá, gente, num grupinho que termina em P2. Michele, como é que eu sei isso? A tabela periódica é dividida em blocos, né, de acordo com a distribuição dos subníveis. As duas primeiras colunas é o bloco S, as 6 últimas é o bloco P. Quando a gente olha o carbono, né, ele está ali na segunda coluna do bloco P. Então, é P2 que ele termina. Para ele terminar em P2, significa que ele já tem 2 elétrons no S e tem mais 2 elétrons no P.
Ou seja, agora, gente, ele tem 4 elétronzinhos, tá? Porque eu tô somando 2 elétrons da camada. Vocês estão me ouvindo? O Alexandre botou um recadinho que não tá ouvindo. Fiquei preocupada. Vocês estão ouvindo, pessoal? Ah, tá. Beleza. Tá. Então, gente, o que acontece? O que nós temos aqui, né? Nós temos o carbono com 4 elétrons, tá? Então, se eu fizer a distribuição eletrônica dele, eu vejo que o número atômico é 6. E aí eu vejo que na última camada dele, que é a segunda camada, ele tem 4 elétrons. Então, eu desenho o carbono, tá? E faço 4 elétrons ao redor dele. Ó, eu coloquei que os elétrons do carbono, nessa imagem que eu peguei, né, é o azulzinho. Então, ó, um elétron aqui do carbono, outro e outro. Tem 4 elétrons do carbono. Só que ele não tem que ter 8. Se ele tem que ter 8, gente, ele precisa de mais 4 elétrons, certo? Então, quantos carbonos ele vai precisar? Cada carbono só tem um elétron e compartilha, né, mais um elétron. Então, ele tem um, compartilha um com um amigo. Então, ele tem agora 2 elétrons. Então, nesse caso, como é que fica aqui? Carbono e hidrogênio fazendo uma ligação simples, tá? Fechou aqui 2 elétrons. Fazendo outra ligação, 4. Mais um hidrogênio, 6. Mais outro, 8. Então, agora o carbono está estável. Essa molécula, gente, é o metano, né? Então, vocês já trabalharam com esse hidrocarboneto. É um alcano, né? O alcano mais simples que a gente tem. Ele tem um carboninho apenas, né? Seria essa estrutura. Então, aqui, quando eu pedir estabeleça a ligação através de pares eletrônicos, a ideia é que vocês me apresentem essa estrutura, tá? A distribuição com os elétrons. Vou corrigir até a letra D, depois eu volto para perguntar se tem alguma dúvida. Na letra B, gente, eu pedi nitrogênio com hidrogênio. Novamente, o hidrogênio sempre está aparecendo até agora, várias vezes, né? Ele é da família 1A. O nitrogênio, gente, é da família 5A ou família 15, é a metal. Então, aqui a gente vai ter a ligação do tipo covalente, né? Com compartilhamento de elétrons. Feito isso, né? Se eu pego lá o número atômico do nitrogênio para fazer a distribuição dele, eu vejo que ele tem 7 elétrons, tá? No total. É o número atômico dele. Não sei, aqui tá... Para mim aqui tá no máximo, Dri, o som. Vou tentar falar um pouquinho mais alto, então, para ver se melhora aí para você. Bem, o nitrogênio ele tem 7 elétrons. Se ele tem 7 elétrons, quando eu faço a distribuição dele, eu vou ver que ele fica assim, ó, 1s2, 2s2, 2p3, certo? Essa distribuição dele, ele fica, gente, de que forma? Eu não sei se a Drica saiu. Não, a Drica tá aí. Ele vai ficar com 5 elétrons na última camada. Se ele tem 5 elétrons, para ele alcançar 8, ó, ele falta 3 elétrons para ele. Então, o que ele vai fazer? 3 ligações covalentes. Então, a ideia é essa. Eu vejo quantos elétrons ele tem na última camada para saber quantas ligações eu vou fazer. Então, nesse caso, ó, ele tem 5 elétrons na última camada. Para chegar a 8 elétrons, faltam 3. Então, ele faz uma ligação o quê? Com 3 hidrogênios. Né? Então, como é que ficaria a estrutura dele? Eu desenho o nitrogênio, tá? Faço aqui, gente, 5 elétrons. 5 bolinhas ao redor. Vou colocar aqui um círculozinho para vocês verem. Ó. 2 elétrons. Mais um elétron aqui, tá? 3, né? 4, 5. Esses eram os elétrons iniciais do meu nitrogênio. Só que estão faltando quantos? Ó? Faltam ainda 3 elétrons. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer
Tem 2 pessoas esperando na... Agora foi. Tinha aparecido que tinham dois alunos esperando para entrar. O que está faltando, gente? 3 ligações, né? Como é que eu faço? Então, eu vou chamar 3 hidrogênios. Então, a ideia aqui é que a gente consiga, né, adicionar 3 hidrogênios, porque agora eu tenho 5 elétrons, com mais um 6, com mais um 7, com mais um 8. O objetivo é sempre chegar a 8 elétrons. Certo? Então, como é que vai ficar a minha estrutura, né? Vai ser uma estrutura com um nitrogênio ligado a 3 hidrogênios, com o objetivo de fechar meus 8 elétrons. Bem, a letra C diz pra gente que seria hidrogênio e enxofre. O enxofre, gente, ele é da família 6A ou família 16. Ele é um ametal. O hidrogênio é o hidrogênio. Então, o tipo de ligação é a ligação covalente. Quando eu faço a distribuição do enxofre, eu vejo que ele tem 16 elétrons. Na última camada dele, olha, gente, ele tem 2 com 4, ele tem 6 elétrons. Então, na minha última camada aqui, ele passa a ter 6 elétrons, tá? Para fechar 8, faltam quantos? Faltam 2. Então, o que ele tende a fazer, gente? Ele tende a se ligar, a 2 hidrogênios, fazendo ligação do tipo covalente. Então, aqui ele está formando o que a gente chama de H2S, tá? E esse H2S, a ideia aqui é que ele compartilhe elétrons, né? Ele vai compartilhar o enxofre com um hidrogênio de um lado e um hidrogênio do outro. Professora, se eu não desenhar dessa forma, né? Se eu desenhar juntinho e tal, mais próximo, não botar dessa maneira e tal, a gente não cobra geometria molecular nesse momento. Então, a ideia é que vocês saibam fazer a ligação enxofre-hidrogênio, né? E ele vai se ligar a 2 hidrogênios. Isso que é importante no momento, tá? Então, é isso que a gente vai conversar com vocês aí nessa parte da matéria. E para fechar o número 3, ficou faltando eu falar sobre o cloro. Deixa eu só apagar isso aqui para poder ir para a próxima. O cloro, eu pedi a ligação, gente, entre átomos de cloro, tá? Cloro, os dois são da família 7A ou do grupo 17, ou seja, como a gente já tinha visto, é ametal. Ametal com ametal vai formar ligação covalente. Qual é a ligação aqui, gente? Vai ser o compartilhamento de um elétron apenas de cada um. Só faz uma ligação simples. Já resolve o problema. Por quê? Olha, 2... Em casa agora, amanhã que chega aqui. Aqui. Alexandre, seu microfone está ligado. Desculpa, professor. Imagina. Bota essa máscara, menino, você está trabalhando. Desliga aí, professora, para mim, desliga aí. Tá bom. Agora foi. Ainda bem que ele não falou mal da professora, né? Falou assim, tô numa aula chata. Ainda bem que ele não falou isso, tá vendo? Tô brincando, hein? Aí eu faço aqui, 2 elétrons com 4, com 6, 7. Os vermelhinhos eram os originais dele. Só que agora ele compartilhou, né? Fez um compartilhamento, um de cada, né? Covalente. Então, nesse caso, o que nós temos? Nós temos, pessoal, uma ligação simples aqui sendo formada. Essa ligação simples é o compartilhamento. Então, ele está compartilhando. Michele, só para relembrar, como é que você sabe que ele tem 7 elétrons na última camada? Eu faço a distribuição eletrônica, tá? Vejo quantos elétrons ele tem na última camada. Então, o maior númerozinho que eu tenho representa a minha última camada. Eu somo os expoentes. Dúvidas? Beleza. Bem, a número 4 diz o seguinte: qual a fórmula do composto formado quando átomos do elemento genérico M
que formam cátions trivalentes se ligam a átomos do elemento A, pertencente à família dos calcogênios. Eu acho que não sei se eu mudei essa questão. Essa questão está idêntica, gente, aí na lista de vocês? Deixa eu abrir aqui a lista para ver. Agora eu fiquei em dúvida se eu tinha mudado a lista e não tinha passado, se eu adicionei a modificação ali ou não. Tá idêntica. Então, beleza. Obrigada, Adri. Então, gente, aqui o que eu falei na questão? Eu dei umas informações da seguinte forma. Eu tenho um elemento genérico, que é o M, tá? Ele vai formar cátions trivalentes. Michele, o que é isso? Cátion, pessoal, é positivo. Então, se a gente lembrar lá do início da matéria, nós temos que os cátions são positivos. Trivalente significa que ele tem 3 de carga, né? A valência é a carga, tá? Aí ele vai se ligar a um átomo do elemento A, que pertence à família dos calcogênios. Aí o que eu preciso lembrar? Que esse nomezinho calcogênio está associado a elementos, né, do grupo 6A ou do grupo 16. Então, eles possuem 6 elétrons na última camada. Então, ó, eu anotei aqui, o A é da família do calcogênio, então ele tem 6 elétrons, é um ametal. M é um cátion trivalente, ou seja, perdeu 3 elétrons. É um metal, tá? Seria da 3A ou do 16. A ligação desse aqui, gente, vai ser iônica. Só que repara, o que a gente tem que fazer? Nós temos aqui, eu coloquei um exemplo para facilitar, tá bom? Eu posso falar que o meu calcogênio seria, por exemplo, o enxofre. E o meu cátion seria o alumínio. Quando eu faço isso, gente, olha como é que fica. O alumínio, eu vou representar ele com 3 elétrons ao redor. Então, ó, 1, 2, 3. O enxofre, quantos que ele tem? 6, ó. 2, 4, 6. Essa setinha, gente, está indicando que o elétron está saindo daqui e está indo para o enxofre. Então, é uma ligação do tipo iônica. Estou doando elétrons. Então, esse alumínio aqui vai conseguir doar 2 elétrons dele para o enxofre. Michele, por que só 2? Não tem que ter 8, pessoal? O enxofre já tem 6. Quantos elétrons faltam para ele chegar a 8? Faltam 2, né? Então, somente 2 elétrons daqui vão ser doados para o enxofre. Michele, sobrou um elétron. Pode sobrar? Não, não pode sobrar. O que eu vou fazer? Eu vou precisar de um novo enxofre. Porque aí o meu alumínio vai ficar ok. Vou até botar um tiquezinho verdinho nos que estão ok. Olha, aqui, esse enxofre está ok. Esse alumínio ainda não está ok, porque ele só doou 2 para cá, ficou sobrando 1. Mas se eu chamar um novo enxofre, o que vai acontecer? Eu vou ter como fazer uma nova doação. Então, eu faço uma doação daqui, desse elétron, para cá. Beleza, o alumínio está ok. Né? Doou todos os 3 que ele tinha. Mas o enxofre, gente, está com 2, 4, 6, 7. Ele não tem que ter 8? Então, tá errado, né? Tá faltando ainda. Então, o que eu faço? Eu vou chamar um novo alumínio. Então, agora, quando eu fizer isso, eu pego um elétron daqui e dou para cá, para esse enxofre. Aí ele fica ok. Só que o alumínio, esse alumínio vai sobrar 2 elétrons para ele. Então, eu vou ter que chamar um novo enxofre para receber esses 2. E aí, esse enxofre agora vai ter 6, 7, 8. Ok. Esse alumínio doou os 3. Ok. Olha como a gente representa isso, pessoal. O alumínio, tá? Quantos alumínios eu usei? 2. 1, 2. Então, eu coloco o númerozinho embaixo. O númerozinho embaixo representa a atomicidade, a quantidade. Então, esse 2 aqui é exatamente isso. Esse mais 3 aqui, gente, é quantos elétrons ele doou. Ele doou 3 elétrons, cada alumínio. E o enxofre? Quantos enxofres eu usei? 1, 2, 3. Então, aqui seria o número 3 devido ao enxofre. Mas cada enxofre recebeu quantos elétrons? 2. Por isso, menos 2. Então, isso aqui seria a fórmula do composto. Eu acho que eu coloquei no próximo slide. Esqueci de apagar o negócio.
eu coloquei qual seria, ó, o metal, o M2, que é o metal que eu estou trabalhando, né? E o A3, que é o enxofre. Então, eu poderia fazer, Michele, eu não fiz isso com alumínio, com enxofre, com nada disso. Tem problema? Não. Eu fiz só para tentar deixar de uma maneira mais clara, né? Não precisaria, você poderia fazer direto com o M2A3. Eu tentei passar para um exemplo mais real, com elementos químicos calcogênios, trivalentes, formando cátions trivalentes. Dúvidas na 4. A 4 é bonita. Tem mensagem no grupo, né? Beleza. Se não tem dúvida, a gente continua. Tá. A número 5 é uma questão teórica, né? Eu perguntei qual seria a diferença entre a ligação iônica e a ligação covalente. Pessoal, a diferença entre a ligação iônica e a ligação covalente está associada ao fato da ligação covalente ser um compartilhamento de elétrons. A ligação iônica a gente faz com doação e recebimento de elétrons, tá? Então, eu coloquei aqui um exemplo, olha. Na ligação covalente, eu faço um compartilhamento de elétrons. Na ligação iônica, eu faço o quê? Uma transferência de elétrons. Eu estou doando elétrons e alguém está recebendo, né? Então, ó, aqui no exemplo da água, o hidrogênio só tem um elétron, que é a estrelinha, o oxigênio tem os triângulozinhos ao redor. Como é que vai funcionar isso, né? Na última camada, ele tem 6. Se a gente for contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que o hidrogênio só tem 1. E aí o hidrogênio fica estável com 2. Então, ele faz um compartilhamento, uma ligação covalente simples aqui. Beleza, esse oxigênio agora tem 7 elétrons. Mas esse hidrogêniozinho está sobrando aqui ainda e o oxigênio não está estável. O que eu faço? Uma nova ligação aqui de compartilhamento. Ficaria dessa forma. Já aqui no sódio, né, com cloro, o exemplo que eu dei, que é o clássico, né, eu estou doando esse 1 elétron do sódio para o cloro. Né? E aí, com essa doação, ele vai perder a última camada, esse elétron aqui vai vir para o cloro. Então, ligação iônica. Acho que eu boto uma explicação. Então, a ligação iônica são caracterizadas pela transferência de elétrons. Ocorre entre metal e ametal. E pode ocorrer entre hidrogênio e metal. As ligações covalentes são caracterizadas pelo compartilhamento de elétrons, sendo que os elétrons compartilhados, eles transitam pela eletrosfera dos dois átomos. Elas vão ocorrer entre hidrogênio e ametal, hidrogênio com hidrogênio e ametal com ametal. Então, essa seria uma resposta aí, mais ou menos, da quinta questão. Claro que vocês poderiam escrever com as palavras de vocês, né? Mas o conceito seria o mesmo. E aí, a nossa última questão é uma questão que diz o seguinte: como é que a gente consegue diferenciar uma ligação covalente polar e uma ligação covalente apolar? No final da aula passada, a gente falou sobre polaridade, né? Que são os polos da molécula. Então, o que a gente tem ali, né? Eu tenho como ter uma ligação compartilhada de elétrons, pessoal, onde esse compartilhamento ele vai ocorrer de uma maneira que alguém é mais eletronegativo, ou seja, vai puxar aqueles elétrons para si. O outro, a outra forma de acontecer é quando os dois quase não têm diferença de eletronegatividade. Eu sempre dou o mesmo exemplo, que eu acho que é um exemplo muito interessante, é o exemplo de um cabo de guerra. Se eu pego uma pessoa muito forte e uma pessoa mais fraca e ele puxa o cabo de guerra, a pessoa mais forte vai vencer. Se eu coloco pessoas com mais ou menos, né, a mesma força, o cabo de guerra não vai se movimentar. Então, seria o exemplo de não ter polos ali, né? Aí a gente até conversou que existe, então, um dipolo induzido. Momentaneamente, eu posso ter um lado mais polarizado do que o outro. Então, aqui seria a ideia. Ligação covalente apolar, a nuvem eletrônica se comporta da mesma maneira, né? Não tem uma diferença de eletronegatividade. Hidrogênio é igual a hidrogênio. Quando eu penso na ligação covalente polar, por exemplo, hidrogênio com cloro, o cloro é muito mais eletronegativo.
Ou seja, ele puxaria os elétrons para ele, ficando com a nuvem deslocada, né? E aí eu coloquei até uns exemplos aqui, olha, da diferença, né? A diferença de eletronegatividade hidrogênio-hidrogênio é nula, então é apolar. Quando a gente fala, né, em diferenças, quando eu pego o mais eletronegativo e subtraio do menos eletronegativo, que está carregado positivamente, e eu tenho um valorzinho, eu passo a ter ligações covalentes polar. Eu tenho polos, né? Lembrando que é importante lembrar que o HF, né, ele é considerado, né, digamos, uma ligação covalente, mas ele até foge do valor, né? Normalmente a literatura apresenta até 1,7, né? Mas aqui continua um compartilhamento, ainda não é classificado como ligação iônica, não. Dúvidas na nossa primeira lista, pessoal? Nenhuma? Beleza. Então, gente, o que eu vou fazer agora? Os alunos que já fizeram a prova, eles não vão precisar fazer a prova que eu vou liberar para o pessoal hoje. Então, por exemplo, os que eram meus alunos de sábado estão isentos dessa prova de hoje, porque vocês já fizeram a prova comigo. Os alunos que são do professor Luiz, que ainda não fizeram a prova, vão fazer a prova hoje, no mesmo esquema da primeira. Eu vou enviar um link, vocês vão ter até 24 horas para responder esse link, tá bom? Esse link vai ser somente para os alunos que não fizeram a prova. Michele, eu sou da tua turma de sábado, mas eu faltei a prova, não pude fazer. Tá bom, faz a prova hoje, tá bom? Ah, eu sou do Luiz, então tem que fazer, porque não tenho nota nenhuma do professor Luiz. Então, a gente tem que ter essas notas, a escola está pedindo para a gente lançar nos diários. Vamos lá. Caso você já tenha feito a sua prova, você quis fazer a prova hoje, vamos supor, você tirou 3 na outra prova, hoje você tirou 4, a sua nota já está lançada de quem é de sábado, tá bom? Então, a nota não vai ser alterada pelo que você fez a prova de novo, tá? Então, assim, para os espertos, não adianta refazer a prova, tá? É outra prova, mas não adianta porque a nota já está no sistema da escola, né? A gente termina a prova e a gente lança as notas. Então, não precisa. Quer fazer para conhecimento? Pode fazer, não tem problema. Mas a nota da turma de sábado 0320 já foi lançada, né? Então, fiquem tranquilos quanto a isso. Eu vou fazer a revisão dos conceitos. Sim, Dri, já tá liberada. Eu coloquei lá no Google Classroom, já tem a presença de hoje também. Eu vou fazer uma pequena revisão do conteúdo e vou liberar o link, tá? Vou fazer pelo WhatsApp. Aqui no Zoom eu vou fechar agora. A ideia é que eu fosse mesmo para o WhatsApp umas 8h30. São 8h22, era mais ou menos o previsto. Aí eu faço a revisão com eles, libero a prova, e aí eles vão ter 24 horas, igual vocês tiveram no sábado. Aí, gente, eu liberei a lista 2. Queria que vocês tentassem fazer. Além disso, eu coloquei mais 2 vídeos no YouTube, que são vídeos de resolução de exercício. Para quem está sentindo dificuldade ainda, tenta assistir. São vídeos curtinhos, mas é um professor que tem uma didática muito interessante, tá? Então, seria essa a ideia. Então, vamos lá para o WhatsApp para eu fazer essa pequena revisão com o pessoal da turminha do Luiz. Os alunos que se sentirem à vontade podem assistir a revisão, tá bom, queridos? Sem problema algum, vocês são sempre muito bem-vindos. Qualquer dúvida, estou à disposição, tá bom? E aí a gente vai fazer agora a nossa aula lá pelo WhatsApp. Esses slides, gente, já estão no Google Classroom da correção de hoje, tá bom? Beijo, boa semana, Idri, para todos os demais também. A gente se encontra no WhatsApp. Até daqui a pouquinho.